primeira origem da homossexualidade, de toda perversão sexual, está na idolatria. Tome cuidado com isso, porque talvez você diga: eu não sou idólatra, mas talvez exista alguma raiz de idolatria no seu coração quando você ama alguma coisa mais do que Deus. Se você não ama Deus acima de todas as coisas, pode existir raiz de idolatria no seu coração. Da onde vem? Da autolatria. O que é a autolatria? É quando a pessoa se adora. A verdade dela é a verdade inquestionável. Olha a continuação desse texto, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados. Sublinha isso aí na sua mente. Olha, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Isso hoje acontece fragorosamente, e eu quero explicar isso aqui para você. Por causa disso, verso 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles o entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Veja só, o homem começou a dizer que o que Deus dizia era mentira, e que o que ele dizia, o homem, era verdade. E quando o homem disse que o que Deus dizia era mentira, ele se proclamou o próprio Deus. O homem é o próprio Deus. Isso é autolatria. O homem se adora. Isso é um negócio que não é muito novo. Talvez vocês se lembrem dessa história. Um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Quando uma serpente falou para ela assim: o dia que você tomar esse fruto e comer, você vai ser como Deus. E ele gostou disso, de ser como Deus. E quando ele inverte essas coisas, a Bíblia diz que Deus entrega a ele as paixões vergonhosas. Da onde que vem então o homossexualismo? Vem da idolatria, vem da autolatria. Por último, vem da sociolatria. O que é sociolatria? Quando o ser humano começa a valorizar mais do que a sociedade diz, do que aquilo que Deus diz. Lá embaixo, versículo 32, último versículo do capítulo. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que a sociedade diz é a verdade inequívoca. Aquilo que a ciência diz é a verdade inequívoca. Irmãos, eu estou com um problema sério. Vou abrir meu coração para vocês hoje. Eu estou com um problema com a ciência. Antigamente, tudo aquilo que não era explicado, aí era atribuído à religião. Então, por exemplo, aconteceu um eclipse. Aí a religião dizia: Deus está enfurecido com vocês, por isso ele tirou o sol. Aí alguém ficava doente, a vida dele andava para trás, e alguém dizia: você fez alguma coisa contra os deuses. A religião era a maneira que antigamente os governos e os impérios tinham para dominar o povo. Tudo aquilo que não era explicado cientificamente, tudo aquilo que não era lógico, logo era religioso. E a religião então mandava na cabeça do povo, e o povo era escravo da religião. Hoje nós vivemos a inversão disso. Hoje, tudo aquilo que não se conhece, alguém dá uma explicação científica para ela, mesmo sem ser científica. Deixa eu tentar explicar isso melhor. O que é ciência na sua cabeça? O que é ciência? Matemática é ciência. Você consegue explicar, consegue reproduzir, consegue provar e fazer leis em cima dela. Da matemática, da física, da química, da biologia. Aí a medicina, que é ciência, ela consegue descobrir que determinado elemento químico do seu organismo, produzido de forma diferente,
faz com que o seu organismo trabalhe diferente e que te dê uma baita dor de cabeça. Aí a medicina vai e descobre que o que tem na aspirina é capaz de reorganizar o seu organismo de tal maneira que passe a sua dor de cabeça. E aí, toda vez que você toma uma aspirina para tirar a dor de cabeça, se a causa é aquela atacada pela aspirina, então a dor de cabeça vai passar. Se não passa com a aspirina, o médico começa a investigar e vai tentar descobrir a causa disso. Mas o que eu gosto da medicina é que a medicina conhece seus próprios limites. Tem médico que diz assim: olha, isso ainda não tem cura. Essa é uma doença ainda desconhecida. Por quê? Porque a medicina tem que ter responsabilidade com a gente. Ela não pode dizer que vai curar se não vai curar. Agora, tem outras ciências que eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu faço faculdade de História. Aí um dos meus professores queria que eu escrevesse um texto dizendo que História é ciência. Desculpa, eu faço História, amo História, não sei se tem algum historiador aqui, mas para mim História não é ciência. Como também para mim não é ciência Antropologia, Sociologia, Filosofia e Psicologia, para mim também não é ciência. Para mim não. Você consegue me responder assim: um homem é alcoólatra e ele tem filhos gêmeos, 2 filhos. Aí pergunta para o primeiro assim: por que você bebe? E ele diz assim: porque meu pai é alcoólatra. Aí pergunta para o segundo assim: por que você não bebe? E ele diz: porque meu pai é alcoólatra. Isso é ciência? É comprovado? Pega para... Eu não estou querendo... pastor, eu falei faculdade de psicologia, pastor. Pastor, eu estou fazendo sociologia. Eu não estou dizendo que isso não presta para nada. Eu só estou dizendo, quem estudou aqui um pouco mais dessas coisas vai concordar comigo que quando começou a ciência, antropologia e sociologia, eles diziam um monte de coisa. Aí depois, passaram-se 10 anos, 15 anos, eles disseram outras coisas, e aquelas foram deixadas para trás. Passaram mais uns 15 anos, eles já disseram outras coisas. Sabe o que é isso? É trocar a verdade de Deus por mentira. Hoje, quando se diz alguma coisa que a ciência falou, acabou, está fechado. Ovo tem colesterol, não pode comer ovo frito. Eu tenho certeza que você já deixou de comer ovo frito por causa disso. Não é? Porque a ciência disse. A ciência é o Deus desse século. Mas não é a ciência verdadeira. Não é aquilo que é provado. Até hoje, não existe nada provado que um homossexual tem raízes genéticas. Como não tem nada provado que tem raízes genéticas, então aí entra para o campo do comportamento. Questão de comportamento. Se é questão de comportamento, então aí quem vai tratar disso são os sociólogos, os antropólogos, os filósofos, os psicólogos. E esse povo tem grande dificuldade de aceitar a Bíblia como palavra de Deus. Por isso, o que você precisa hoje definir na sua cabeça é se você crê na Bíblia ou se você crê em tudo que te dizem. Porque seja esperto, seja atento. Você acha que da mesma forma que há 1000 anos atrás o imperador pagava um profeta para profetizar alguma coisa, para pegar o povo e fazer o povo todo fazer o que ele, o imperador, queria? Você acha que há 1000 anos atrás era feito isso? E hoje um presidente da república ou alguém que tem o Senado nas mãos não faz a mesma coisa pagando para um antropólogo, um sociólogo, um filósofo, um psicólogo dizer alguma coisa para você? Você acha que isso não acontece hoje? E você acha que tudo aquilo que a ciência está dizendo que é ciência não é ciência? Até hoje eu não consegui entender uma coisa. Eu aprendi na escola que há uma diferença entre teoria e teorema. Teoria é quando algo não é comprovado cientificamente. Teorema é quando algo é comprovado cientificamente. Teorema de Pitágoras: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso, falei ao contrário, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso
é o teorema de Pitágoras. Você pode pegar um triângulo retângulo de que tamanho for, o negócio vai ser sempre esse. É lei, é ciência. Πr ao quadrado é o quê? O que é o πr ao quadrado? É a área do círculo, né? Π é 3,14, aquelas coisas assim. Isso é lei, né? A gente aprendeu essas coisas, isso é lei, isso é matemática. Agora, alguém vem com uma teoria assim. Primeiro, houve uma grande explosão. Depois dessa grande explosão, os gases começaram a se misturar até que se formaram lagos. Nesses lagos tinham muita proteína, e todas essas proteínas juntas formavam coacervados. E esses coacervados, eles se encaixaram de tal maneira até formar o primeiro ser vivo. Esse primeiro ser vivo, como um girino, um dia saiu da água, começou a andar feito um macaco e depois era ser humano. Essa é a teoria da evolução. Isso é ensinado na escola. Não é ensinado na escola que Deus fez o homem. Sabe por quê? Porque tem gente que tem vergonha de dizer assim: eu creio na Bíblia, eu creio no criacionismo, eu não creio no evolucionismo. Porque se falar assim, eu não creio no evolucionismo, nossa, esse sujeito é reacionário, isso é um boçal completo. Está aí a ciência para dizer. O quê? Foi aprovado alguma coisa? Desde que eu me entendo por gente, estou procurando o elo perdido de Darwin. Darwin falou que tem um elo perdido. Tem entre um homem mais atrasado, que seria como um macaco, e o homem de hoje, então falta o elo. Até hoje não achou. Você sabe que, se o livro que eu li é verdade, o código genético do ser humano é mais parecido com o de um rato do que com um macaco. Não sei se isso é verdade. Eu li isso num livro sobre fé e ciência. Sabe qual que é a probabilidade? Segundo o pessoal de matemática que trabalha com estatística, a probabilidade de algumas proteínas dentro da água formarem um ser humano, sabe qual que é a probabilidade disso? É a mesma probabilidade de você pegar uma enciclopédia Barça, aquelas de 12 volumes, recortar todas as letras dela, recorta todas as letras, coloca tudo dentro de um saco. É mais ou menos a quantidade do seu código genético. Você vai para o alto de um prédio e joga tudo lá embaixo. Todas as letrinhas caem na mesma ordem, lá embaixo você tem a enciclopédia de novo. Essa é a probabilidade. Mas o povo crê. O povo crê nessas coisas. Não crê na criação de Deus. Essa é a sociolatria. Todo mundo crê no que a sociedade diz, mas não crê no que Deus diz. Troca uma verdade de Deus pela mentira. E porque creem na mentira, eles começam a amar mais a mentira. A mentira é amar a criatura. O homem ama mais a criatura. Sabe o que Deus diz? Eu vou te entregar ao amor pela criatura, e você agora vai se lambuzar de prazer com a criatura, a ponto de alguém pegar um saco plástico, amarrar no pescoço do outro e o outro sentir prazer. A origem dessas coisas está em trocar a verdade de Deus pela mentira. Aí você me pergunta assim: mas pastor, tem um vizinho lá na minha rua, às vezes é em casa isso, mas ele diz que é um vizinho, né? Tem um vizinho lá na minha rua, nossa, o menino tem 6 anos, mas é uma menina escrita. Já viram isso? Ninguém ensinou. O pai dele é corintiano. Se fosse São Paulino, alguém ia falar, né? Influência, né? O pai dele é homem, a mãe dele é mulher, não tem problema no lar, é uma família que não tem assim, nada desvirtuado. Mas o menino, ele não joga bola, ele pula amarelinha. Ele assim, o jeito de falar, o jeito de andar. Por quê? Ninguém ensinou isso para esse menino. Vai algumas páginas para frente, Romanos capítulo 5.
versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, de onde vem o homossexualismo? Vem da idolatria, vem da autolatria, ele se adora, vem da sociolatria, aquilo que Deus diz não é verdade, aquilo que o ser humano diz que é verdade. Por último, vem da hereditariedade de Adão. A raça humana ela é caída. Nós somos a imagem e semelhança de Deus deformada, defeituosa por causa do pecado. Sabe, um espelho daqueles circo em que a pessoa aparece magrinha, pequenininha, com a cabeçona grandona. Nós somos a imagem de Deus assim, completamente deformada por causa do pecado. Portanto, a humanidade inteira está envolvida pelo pecado. A Bíblia diz que até mesmo a natureza geme em ardente expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza, a Bíblia diz, é caída. A natureza é tão caída que Deus não promete somente um novo corpo para o corpo glorificado, para as pessoas que vão viver no céu. Deus promete também destruir essa terra e fazer novos céus e nova terra. Você sabe por que Deus vai fazer novo céu e nova terra? Não é porque o céu de hoje precisa de uma reforma, é porque o pecado nasceu no coração de Lúcifer, que estava no trono, que estava lá no céu com Deus, e ele veio para a terra. Portanto, Deus vai destruir a terra e vai destruir o céu e fazer novas todas as coisas, para que não haja uma gota, um pedaço, um pingo de pecado quando nós viemos no céu. Para você ver o alcance da desgraça que é o pecado. O pecado veio denegrir toda a criação de Deus. Agora, quando a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, por Adão, quer dizer que todas as pessoas nascem caídas, nascem inclinadas para o mal e para maus diversos. Aqui tem pessoas adultas que têm filhos. Eu nunca vi um pai, isso pode ser que exista, são exceções, mas talvez exista, mas eu nunca vi um pai, por exemplo, falar assim para a filha: eu vou ensinar você a como usar essa faca para você enfiar ela bem no fígado da sua coleguinha. Ó, esse aqui é o punhal. Você vai para a escola e você vai assim do lado e você vai enfiar de uma vez só. Eu nunca vi pai ensinar coisa errada para filho. Mas seus filhos sabem coisas erradas? Quem tem filho aqui? Sabem. Ninguém ensina nada de errado para os filhos. E todos os filhos sabem fazer o errado. E fazer eles fazerem o certo é muito difícil. Porque eles só sabem o errado. Que praga. É o pecado, as crianças. É o pecado. O pecado é uma praga, é uma doença que atinge todas as pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Aqui olhando nos seus olhos. Você pode não ser homossexual, mas que você tem uma fraqueza, disso eu não tenho dúvidas. Porque a Bíblia diz que todos nasceram inclinados para o mal. Gênesis capítulo 6. Você tem ideia do que é ser inclinado para o mal? Isso daqui é da igreja? É assim, todos nasceram inclinados para o mal. Isso daqui está em posição de equilíbrio, né? Todos nasceram inclinados para o mal. Para que não quer. Todos nasceram assim. Aí nasceu. Assim que solta ele, é assim que o ser humano é. Todo ser humano é assim. Aí você fala assim: pastor, por que eu não me esborrachei ainda? Porque quando você estava assim, a graça de Cristo te sustentou. E aí você fica assim, inclinado para o mal, mas sustentado no ar, por causa da graça de Cristo. É isso que a graça de Deus faz. Portanto, quando aquele menino lá da sua rua, aquele que tem assim um comportamento diferente dos outros meninos, quando isso acontece, é porque ele também nasceu manchado, marcado por uma fraqueza que se chama pecado. Agora,
alguns pecados são mais desgraçadamente dilaceradores do que outros pecados. Porque todo mundo aqui tem fraqueza, mas a Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. O povo inventa umas coisas na igreja que eu não sei de onde eles tiram isso. Eu aprendi quando era criança que todo pecado é igual diante de Deus, e que não tem pecadão e pecadinho. Já aprendeu isso? Onde está escrito isso? Mas a Bíblia diz que há diferença de consequência de pecado. A Bíblia diz que os pecados cometidos no corpo, esses têm consequências piores do que os pecados fora do corpo. Porque os pecados no corpo são contra o templo do Espírito Santo de Deus. E os pecados fora do corpo são outra classe de pecado. Se você acha que não tem pecado, que não tem diferença de pecado, ok, ao invés de roubar um bombom no supermercado, assalte um banco. Não tem diferença de pecado, tudo pecado, né? Não tem consequência diferente? Sim. O que às vezes a igreja ensina, e talvez a ideia correta seja a seguinte: Deus perdoa todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus cobre todo e qualquer pecado. Seja um pecado de assaltar um banco ou de roubar um saquinho de confete, Deus perdoa todo e qualquer pecado. Mas porque roubou um saquinho de confete, talvez você leve uma bronca do gerente do supermercado. Mas por assaltar um banco, você vai pegar possivelmente alguns anos de cadeia. Espero que fique muito tempo lá. O que eu quero dizer para você é que a origem dessas coisas é por causa do pecado do ser humano. Mas o que a sociedade quer dizer com os filósofos, os antropólogos, os sociólogos, que são entrevistados e que são, assim, as cabeças pensantes da nossa sociedade, são eles que sabem tudo e nos dizem como devem ser as coisas. Eles dizem que isso não é pecado, que isso é um comportamento. Nenhum desses que são homossexuais vão gozar do céu. Isso é muito sério. O que eles precisam? Crer em Jesus Cristo como Senhor. E crer em Jesus Cristo, mesmo tendo fraquezas homossexuais, ele lutar o tempo todo contra isso, para que haja mudança de caráter, para que haja Jesus Cristo transformando a mente dele, para que ele seja servo do Senhor e alcance salvação. Quando a gente fala de mudança de vida, deixa eu estar aí. Quando a gente fala de mudança de vida, é quando a mudança acontece de dentro para fora. Não adianta mudar a roupa, não adianta só mudar o jeito de falar. É preciso que Jesus Cristo mude o coração. É isso que precisa acontecer.